Vamos lá. Para deixar isso aqui claro. Uma das passagens que o pessoal pega muito sobre isso é Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu vou ler um monte de passagens para vocês, com certeza vou passar esse vídeo dos 30 minutos, mas eu espero que você tenha paciência, porque o estudo é importante. Efésios 1, versículo 4. Esse aqui é um dos textos que o pessoal que defende a predestinação pega muito. Efésios 1, versículo 4. Olha bem. Efésios 1, verso 4, diz assim na minha tradução. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, desde a fundação do mundo, Deus nos escolheu. É interessante que essa palavra escolheu em grego, e as pessoas já deduzem assim, olha, Deus nos escolheu. Escolheu significa que ele rejeitou outros. Porque se eu tenho aqui 4 camisas, eu escolhi 2 e não quis as outras, é porque eu rejeitei as outras. Calma, calma. Não vá tanto assim pela tradução. É curioso que a palavra que Paulo usa aqui para escolher, a palavra eklegomai. Eklegomai não significa necessariamente escolher só no sentido de rejeitar outros. Quer ver um exemplo? Vamos ler Lucas capítulo 6, versículo 13. Olha o que diz aqui a Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 13. Olha bem. Diz assim: E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre os quais ele deu o nome de apóstolos. O mesmo verbo escolheu, que é usado por Paulo em Efésios, aparece aqui. Cristo escolheu dentre os discípulos 12. Significa que os outros foram rejeitados? Não. 12 ele escolheu para apóstolos, mas os outros também foram aceitos. Não, não faz sentido. No caso aqui de Efésios, no caso aqui de Efésios capítulo 1, está falando de uma escolha, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, separado para Deus. Com certeza está falando aqui de salvação. Santos e irrepreensíveis, a palavra irrepreensível quer dizer a pessoa que não precisa ser repreendida, é uma pessoa obediente, ela não precisa ser repreendida. Mas aqui está falando de salvação. Ainda no versículo 5 ainda diz assim: em seu nome nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, como está no capítulo 1 de João, que João diz que através de Jesus, aqueles que creem em Jesus receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Sim, realmente está falando de salvação, predestinados, escolhidos para a salvação. Agora aqui em Lucas capítulo 6, eu não concordo de fazer uma comparação desse texto com esse, porque aqui está falando de salvação, mas em Lucas capítulo 6 não está falando de salvação, está falando da escolha dos apóstolos. Diferente. Aqui não é uma escolha para a salvação, é uma escolha para os apóstolos, aqueles que iam estar com ele, no trabalho evangelístico, no trabalho da pregação da palavra, aqueles que iriam ajudar ele, com a sua obra. Aqui não quer dizer que esses 12 aqui que foram escolhidos para ser salvos. Portanto, o próprio texto aqui no versículo 16 diz que ele escolheu esses 12, e está aqui o nome de todos eles. Mas um deles, Judas Iscariote, era o que o ia trair. E depois Jesus mesmo disse que escolheu o número de 12, mas um deles era o diabo. Então, nesse texto aqui, é uma escolha em relação aos discípulos, aos apóstolos. E em cima aqui está falando de salvação, mas aqui embaixo não é salvação, é a escolha dos apóstolos. E ele está dizendo aqui, e essa escolha não quer dizer que escolheu uns e rejeitou os outros. Ora, se escolheu 12, logo os outros que não foram escolhidos simplesmente não foram escolhidos. Porque essa escolha aqui não é para salvação, é para os apóstolos, é diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa escolha de Efésios 1 é diferente da escolha de Efésios 6. Eu acho que isso aqui é claro. É muito claro. Então essa questão de tomar a palavra escolha significando o escolhido foi o aceito, o não escolhido foi o rejeitado? Não!
Deus não rejeitou os demais. Os demais também eram discípulos de Deus. Então, os demais eram discípulos, mas apóstolo é só 12. A escolha aqui é de apóstolos, né? Tá certo que a tradução aqui colocou discípulos, mas era apóstolos. Discípulos, Jesus tinha centenas. Para quem não sabe, Jesus tinha centenas de discípulos. Portanto, depois ele despacha eles em grupos menores para fazer o trabalho missionário. Mas discípulos, Jesus tinha centenas, tinha mulheres, homens, que eram discípulos. Agora, apóstolos foi escolhido 12. E aqui está falando de escolha daqueles que iam ajudar na obra. Aqui é salvação, uma coisa não tem nada a ver com aqui Deus escolheu para uma vocação específica. Quer ver outra prova de que escolheu na Bíblia nem sempre significa eleger entre dois ou mais elementos? Vamos abrir em Lucas capítulo 9, verso 35. Lucas, capítulo 9, versículo 35. E aqui eu pergunto aos da predestinação, como é que eles me explicam essa passagem aqui? Olha bem, Lucas 9, 35. Quando fala de Jesus e da transfiguração dele, diz que a voz de Deus aparece no céu e diz assim: e dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Veja bem, se a palavra e o mesmo termo grego que Paulo usa lá em Efésios, Lucas usa nessas duas passagens aqui, viu? É o mesmo termo grego, é o mesmo verbo grego. Ora, se Cristo é o filho escolhido pelo Pai, quem é o filho rejeitado, que estaria em pé de igualdade com Cristo? Desculpa falar essa palavra, mas isso é um absurdo. Como eu já disse, eu estou fazendo esse react aqui, não tenho nada contra o Rodrigo Silva, né? É uma pessoa que a gente conhece na mídia aí, o seu trabalho de arqueólogo é um trabalho excelente, eu admiro muito, eu sou inscrito no canal dele, eu gosto muito do seu trabalho de arqueologia, mas infelizmente a respeito de doutrina bíblica ele tropeça um pouco, porque é um absurdo em dizer que aqui nesse texto, em Lucas capítulo 9, ali na transfiguração, que está dizendo, então dela propagou, dela o quê? Veio uma nuvem do céu, né? Eu coloquei só o versículo 35, mas no versículo 34 fala que veio uma nuvem do céu e dessa nuvem sai uma voz. E essa voz afirma, este é meu filho, né? Este é meu filho, o escolhido. A ele dai toda a atenção. A tradução dele tá diferente, mas é a mesma ideia, né? A ele escutai, ou faça o que ele disser, né? Dá na mesma. Mas preste bem atenção, como eu disse aqui no começo, Efésios capítulo 1 está falando de salvação. Lucas capítulo 6 não é salvação, é a escolha dos apóstolos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aqui Jesus, né? Falando escolhido com letra maiúscula, o termo grego pode ser o mesmo aqui, aqui e aqui, não interessa. Mas aqui escolhido não é porque Deus tinha 1 ou 2, 3, 4, 5 milhares de filhos diante dos seus filhos, né? Ele tem muitos filhos e dentre esses filhos ele escolheu Jesus para ser para vir fazer essa obra de salvação, né? De se entregar pelos seus escolhidos. Porque se a gente for pensar dessa forma, não tem sentido a palavra escolhido, né? Porque a Bíblia é bem clara em dizer, em João capítulo 1, em João 3,16, que ele é o unigênito. Tem outras passagens que diz que ele é o unigênito, o único Filho de Deus. Quando fala aqui de escolhido, que Jesus, né, o Filho, aqui em letra maiúscula, Jesus, o nosso Messias, Yahushua HaMashiach, foi escolhido, tem até um hino que é muito cantado nas congregações que diz assim, ele é o escolhido dos milhares para nós. Então Deus tem milhares de filhos? Não. É porque Deus escolheu o seu Filho para fazer essa obra. Prestou atenção na diferença? Não é que ele tinha 2 filhos ou 3 filhos, ele tem um só, mas ele escolheu o seu Filho para fazer essa obra.
Porque Deus, na sua onipotência, na sua soberania, ele poderia ter escolhido um anjo. Ele poderia ter preparado um homem aqui da terra, separado um homem íntegro, né, um homem justo que pudesse fazer isso. Mas, como todos pecaram, não poderia escolher nenhum homem. E ele não escolheu nenhum anjo, escolheu o seu filho. É simples assim. Não é porque ele tem 2 filhos. Escolheu ele, o seu filho, para fazer a obra redentora, fazer o sacrifício vicário. Simples assim. Agora, falar que ele tinha outro filho não tem sentido. Para ser escolhido. Até onde eu saiba, de acordo com o que eu quero dizer é que a palavra escolhido é usada de forma diferente nos textos. Aqui é salvação, aqui é a escolha dos apóstolos, e aqui que Deus escolheu o seu filho para vir ao mundo, né? Fazer a obra. Simples. João, capítulo 3, verso 16, Cristo é o único Filho de Deus. Porque Exatamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Escolheu seu filho para fazer a obra. Se Cristo é o único Filho de Deus, como é que aqui Deus fala que ele é o Filho eleito, escolhido? Então você está vendo que pela Bíblia não basta ficar pegando Toda vez que a Bíblia fala escolheu ou elegeu, ele mesmo disse aí, foi Deus quem fez. Então logo Deus escolheu e pronto, não tem como a gente ficar fazendo essa firula. Aqui Deus escolheu o seu filho, aqui Jesus escolheu seus apóstolos, aqui Deus escolheu, predestinou um povo, né? Como ele escolheu Abraão. A vida de Abraão, a chamada de Abraão é algo que a gente deve levar muito em consideração. Por quê? Ele foi chamado em Ur dos Caldeus, no meio de um povo idólatra, né? Ele foi chamado no meio de um povo idólatra. Deus poderia ter chamado qualquer um outro, mas chamou Abraão. Escolheu Abraão para fazer nele uma grande nação. E aí? E Paulo, quando fala dessas escolhas de Deus em Romanos capítulo 9, ele diz assim, Deus é injusto por isso? Em forma nenhuma. Na carta aos Coríntios, Paulo nos adverte que nós não podemos de forma nenhuma igualar a nossa justiça com a justiça de Deus. Vamos continuar aqui para não ficar longo. Capítulo 6 eu mostrei que Cristo escolheu dentre os discípulos 12. Isso não significa que os não escolhidos foram rejeitados. Aqui em Lucas 9, na Transfiguração, Cristo é chamado de um filho eleito do Pai, escolhido. Olha, se escolha significa sempre eleição entre 2 ou mais, não. Quem foi o filho rejeitado pelo Pai? Sendo que Jesus é o Filho único de Deus. Não. Outra passagem. Escolha, sim, é feita entre 2 ou mais, mas você tem que entender o contexto. Vou repetir mais uma vez, aqui falando de salvação, aqui escolha dos discípulos, aqui Deus escolheu o seu filho para fazer a obra de redentora. Ele poderia simplesmente não ter escolhido o seu filho para fazer essa obra, poderia ter escolhido qualquer outra criatura, um anjo, um homem, mas escolheu o seu filho. É essa simplicidade. Escolheu o seu filho. Não é que ele tinha 2 filhos, que ele escolheu o seu filho para fazer a obra redentora. Simples. Vamos a João capítulo